Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Ele está neste lugar. Quando eu falo que Ele está neste lugar, é na tua vida, meu irmão. Porque essas paredes aqui, elas não estão vivas mais. Essas paredes aqui é apenas um lugar onde a igreja viva, que o Espírito Santo habita, congrega, reúne, adora, louva, se esvazia na presença do Senhor e se enche da presença dEle, amém? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou afronta, que é a mesma coisa, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos. Vale um amém? Amém. Pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, falando de Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente, antes ele seja curado, antes ele seja salvo pelo poder de Deus. E a igreja diga amém nesta noite. Por favor, você pode tomar o teu assento, em nome do Senhor Jesus. Se o varão quiser tocar, pode tocar aí, varão. Pode tocar, vasos, amém? Em nome de Jesus. Se não quiser tocar também, fica na liberdade, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós louvamos ao nome do Senhor por esta palavra que nós acabamos de ler nesta noite, porque esta palavra está ligada a muitos princípios que a igreja rege, que a igreja crê e que a igreja segue. Um dos princípios maravilhosos na nossa vida se chamam princípios familiares. Princípios pelos quais regem a doutrina relacionada ao comportamento do homem, da mulher e dos filhos, e estes formam a chamada família. Não esquecendo que a família, segundo os sociólogos, ela é considerada, ou elas são consideradas, a célula ou as células mães da sociedade. A família é muito importante para a sociedade. Presta atenção, quando alguém está no ápice, quando alguém está nas mídias, quando alguém está sendo visto como alguém, podemos dizer assim, famoso ou famosa,
e esta pessoa tem uma vida de exemplo, todas as pessoas de uma maneira geral que gostam e que vê os bons exemplos destas pessoas ou desta pessoa, elas têm como exemplo e elas começam a viver de acordo com o exemplo desta pessoa ou destas pessoas. Quando, de um modo contrário, esta ou estas pessoas demonstram um exemplo ruim, passa também para a sociedade e elas começam a viver, a ter um modus vivendi, a ter uma maneira de viver de acordo com aquele exemplo ruim. Por isso que nós temos que orar primeiramente pela nossa casa, nós que somos casados. Temos que orar pelo nosso cônjuge, que seja a minha esposa, no meu caso, e você, minha irmã, o seu esposo. E consequentemente orar pelos teus filhos. Porque querendo você ou não, segundo os princípios contidos na palavra de Deus e diante da sociedade, a nossa família, ela serve de exemplo para alguém. Agora, o exemplo que nós podemos estar servindo para alguém, podem ser vistos como exemplos bons, se nós praticamos coisas boas e ações segundo a palavra de Deus, como também podemos ser maus exemplos, praticando coisas más, e assim as pessoas são impactadas e são atingidas por estes maus exemplos. Quando um exemplo bem natural, um exemplo bem visto por nós, quando alguém vem trair o cônjuge e deixa a sua casa, isso é um abalar. Se você pode perceber, nas épocas bem remotas, mas um pouco longe para nós, que eu sou da década de 70, mas um pouco mais atrás, na década de 30, na década de 40, quando o marido ou a esposa vinha atrair o seu esposo, o seu cônjuge ou a sua esposa, o que acontecia? Para que aquilo não tornasse um escândalo, um mau exemplo, por mais que havia um rachar, por mais que havia um trincar, por mais que havia uma quebra de aliança, não saía de casa, principalmente a mulher, porque ela tinha na mente, se eu sair de casa vai ser escândalo para o meu pai, vai ser escândalo para minha mãe, vai ser escândalo para mim, vai ser escândalo para os meus filhos. E aí a mulher ficava em casa sofrendo as agrúrias de um adultério, e ali ela passava anos e anos e não vinha a divorciar-se, até quando o próprio esposo, quando o coração dele se apaixonava pela outra mulher carnalmente, ele deixava a casa e assim vice-versa, e ia morar e constituir outra família. Pelo contrário, pode perceber os nossos pais, as pessoas que são mais um pouco antes de nós, as décadas anteriores, elas faziam dessa forma e elas não abandonavam as suas casas. Quando abandonava, aquilo era um vexame, aquilo era algo que trazia uma vergonha, não só para a casa dele, para a família dele constituída ou dela, mas também para os seus próprios pais. Quando olhamos para a palavra de Deus aqui, nós vamos perceber que aqui no livro aos Hebreus, este escritor aos Hebreus, para alguns consideram como o apóstolo Paulo, outros não, nós não vamos entrar em detalhe. Essa carta foi posteriormente escrita aos 65 depois de Cristo, e a pessoa que teve a revelação desta epístola, ela sabia muito bem como eram os princípios judaicos, os princípios do povo de Deus, principalmente os princípios relacionados à família, os princípios relacionados ao Salvador Jesus, os princípios relacionados aos rituais religiosos, a maneira pelo qual religiosamente, a maneira pelo qual espiritualmente, também a maneira pelo qual socialmente os israelitas viviam. E quando nós percebemos aqui, quando ele entra nos pormenores relacionados à família, vamos para o capítulo 2, não é o capítulo que eu quero ler, mas vou citá-lo, e vamos vir aqui para o capítulo 12, há uma grande semelhança, há um grande encontro, há um paralelismo muito interessante para nós, porque o capítulo de número 2 vão nos mostrar a questão do pai para com o filho, espiritualmente dizendo, e aqui no capítulo de número 12, vai estar tratando sobre a questão espiritual, mas vai estar tratando sobre a questão familiar, o relacionamento dos pais para também com os filhos. O escritor aqui, ele começa
tratando sobre questões espirituais. Ele começa dizendo assim: portanto, visto que nós que somos o povo de Deus, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, ao nosso análise, ao nosso ver, não são as pessoas que estão assentadas nas cadeiras, assentadas nas plataformas, assentadas às arquibancadas, e elas não têm a Deus no coração, elas não têm fé no coração, mas são propriamente os servos do Senhor, os nossos irmãos pela fé, e eles não estão assentados desejando o nosso mal, mas diz a palavra de Deus, fazendo uma conexão com o capítulo de número 2, que eles presenciaram, antes de ter recebido ao Senhor Jesus como Salvador e a Deus como Pai, eles presenciaram os sinais, os feitos do Senhor. Lá no capítulo 2 está dizendo que Deus, ele quis se manifestar para um povo que estava muito longe, que Deus considerava-os como filhos, mas por causa do pecado eles tornaram-se separados da graça do Senhor, e Deus então revelou por Cristo Jesus toda a graça, todo o poder, toda a misericórdia, todos os sinais e maravilhas e prodígios. É isso que está dizendo lá. Eu não tenho tempo para ler, e diz a palavra do nosso Deus, depois você lê em casa, que lá então, porque Deus demonstrou através de sinais, de prodígios e maravilhas, e tantas outras maneiras e formas, e veio e encarnou o verbo na carne, que foi ele tornando-se filho. Então agora, esses que estavam longe, puderam ser abertos os seus olhos, e a vida espiritual pôde ser mudada pelo poder de Deus, e agora Deus os constituiu como filhos, aleluia. São estes que o capítulo 12, versículo 1 estão dizendo, que as testemunhas que nós individualmente estamos rodeados, são estes que têm comprovado, vocês que têm comprovado o que é o poder de Deus, o que Deus pode fazer. E uma das coisas que Deus pode fazer, que Ele fez há quase 2000 anos atrás, foi enviar o seu filho, e ele tornou-se homem, e ele sofreu, passou por um ministério de 3 anos, e sofreu na cruz do Calvário. Ele expirou dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e diz que às 3 horas da tarde ele rendeu ao Pai o espírito, foi colocado em um sepulcro virgem que ninguém havia utilizado, mas ao 3º dia a mão de Deus removeu a pedra, ele ressuscitou, ele está vivo para restaurar esta grande massa de testemunhas, e nós fazemos parte destas testemunhas. Levanta a sua mão e agradeça a Deus, porque Ele bolou um plano perfeito para alcançar a mim e para alcançar a você. Vale outro glória e vale outro aleluia nesta noite, aleluia. E aí diz a palavra: olha, nós estamos rodeados desta grande nuvem de testemunhas. Não são testemunhas incrédulas, mas são testemunhas que estão baseadas na mesma fé que nós estamos. Agora há um conselho para nós: deixemos todo o embaraço que tão de perto está nos rodeando, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que eu vejo no texto primeiro é a grande nuvem de testemunhas que presenciaram e que presenciam dia após dia, no passado, no presente, vai presenciar no futuro o que Deus fez, o que Ele faz e o que Deus pode fazer na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E estas testemunhas estão olhando para nós, estão querendo ver as nossas ações, as nossas reações, a nossa maneira de interpretar o que o Senhor nos coloca em segundo lugar, o que o texto nos mostra. Primeiro, uma nuvem de testemunhas. Segundo, uma corrida. E esta corrida se chama a carreira cristã. Esta corrida, se nós olharmos para que o apóstolo Paulo, ele menciona em uma das suas epístolas, ele diz que aquele que está seguindo a Jesus, ele tem uma corrida para percorrer. É muito bom nós olharmos para as Olimpíadas, para os 50 metros rasos, para os 100 metros,
que é a corrida, uma das mais velozes e as mais disputadas e as que querem ser mais vista entre elas, depois 200 metros, e aí vai passando a corrida que as pessoas têm que fazer no menor número de tempo. E preste atenção numa coisa: esta corrida que o apóstolo Paulo refere em suas epístolas, esta corrida não é só de uma pessoa. Esta corrida existe outras pessoas que estão nas linhas do lado esquerdo daquele que se coloca na corrida e do lado direito. Mas naquela corrida que o apóstolo Paulo cita, ele diz que todos estão correndo com o mesmo objetivo. Todos prepararam, todos passaram meses e meses, anos e anos se preparando. Uns se prepararam mais fisicamente, outros prepararam menos fisicamente. Uns se prepararam mais emocionalmente e outros se prepararam menos. E ali naquela hora é um momento decisivo. E o apóstolo Paulo fala: todos correm a mesma corrida, todos têm o mesmo objetivo, mas um só leva o lugar mais alto do pódio, um só leva o número 1, a medalha, o troféu de ouro do número 1. Mas já na carreira cristã, Deus não propõe para nós esse tipo de corrida. A corrida que Deus propõe para nós, a corrida que o Senhor coloca para nós corrermos, não tem individualismo de predestinar uns para a aquisição da salvação e outros para a aquisição da condenação. Deus coloca bem claramente em muitos textos, que se eu começar a dizer a vocês e abrir, Deus, Ele coloca para todos, Ele abre para todos. E retratando e voltando para esta questão da corrida, o Senhor nos mostra que a corrida cristã é diferente da corrida do estádio. A corrida cristã é uma corrida que todos precisam de correr, que todos estão no mesmo objetivo, mas Ele quer que não haja primeiro, que não haja segundo, que não haja terceiro, que não haja décimo, que não haja centésimo, que não haja milésimo, como as corridas de longa distância, que muitos e muitos inscritos, eles se inscrevem para chegar no objetivo de primeiro. A corrida cristã, que o texto está nos dizendo, e a corrida espiritual, que Deus nos conclama para nós corrermos, é a corrida que Ele quer que nós todos cheguemos ao denominador comum e final. É a corrida de um dia que o texto nos mostra para todos nós recebemos um prêmio, para todos nós recebemos o mesmo prêmio. O prêmio que Deus tem para os seus filhos não é o prêmio só para uns, o prêmio de medalha ou de troféu de ouro, para outros é o de prata, para outros é o de bronze. Não, o prêmio que Deus tem para nós é a salvação, é o prêmio máximo em Cristo Jesus. Deus não está importando a questão do segundo, do terceiro ou do primeiro. Deus quer que esta grande multidão chegue até o final, e o final Deus não demarcou que o segundo vai ser menos valorizado do que o primeiro, mas que todos cheguem lá, aleluia, numa só hora, como diz a questão do arrebatamento do capítulo 5 do primeiro de Tessalonicenses. Todos num piscar e fechar de olhos vão ser tirados desta terra e vão ser arrebatados para encontrar com o Senhor lá no final desta corrida. E esta corrida nos garantirá a coroa da salvação. Você pode levantar a mão e agradecer a Deus que Ele não está planejando para você e para mim segundo e terceiro, mas Ele quer que todos nós cheguemos juntos e alcancemos o prêmio desta corrida, o prêmio da salvação. Quem quer dar uma salva de palma a Deus? Porque Ele planeja coisas maravilhosas para nós, Ele planeja coisas extraordinárias para nós. E vira para alguém que está do seu lado, se você pode falar para alguém, fala assim: o que Deus tem para nós, fala aí, o que Deus tem para nós é maravilhoso, aleluia. O que Deus tem para nós é maravilhoso, aleluia. E aí eu percebo que aqui o escritor está dizendo: vamos deixar o embaraço, vamos deixar
o pecado que tão de perto nos rodeia, e vamos correr esta carreira, esta corrida que foi proposta. A partir do momento, querido, querida, que você falou ao seu coração: Jesus, eu sou teu e o Senhor é meu. Senhor, eu te rendo como adorador, e o Senhor entra na minha vida como aquele que deve ser adorado. Ele propõe para você o marco zero, e aí você precisa de começar a dar os seus passos, porque Ele tem um prêmio para nós. Mas agora tem uma vírgulazinha: porém, contudo, todavia, entretanto, existe algo que poderá te impedir de chegar até o dia de receber o prêmio que Deus tem para você. E o que tem reservado para você e para mim, querendo nós ou não, quando olhamos para a questão da corrida natural, são os inimigos, são os oponentes. Você já percebeu o que acontece nessas corridas de longa distância? Principalmente quando eu olho para o Brasil, lá chamada São Silvestre, que é ali no finalzinho do ano. Eu não sei aqui se na corrida de Boston tem isso. São chamados coelhos. Que são os coelhos? São aqueles que a organização da maratona, eles contratam, são pessoas treinadas, são pessoas capacitadas, e eu creio que estas pessoas, se elas realmente se inscrevessem, elas poderiam até ganhar, mas eles têm esse papel de toda grande maratona, eles serem contratados pela maratona, para dar o pique, para dar a questão da velocidade, para tentar fazer com que aqueles que são famosos e correm maratonas pelo mundo inteiro, eles possam bater os recordes que anteriormente foram batidos. São chamados coelhos, são chamados os falsos da corrida. São contratados porque quando aquelas pessoas que já estão se destacando, elas estão nos primeiros lugares, eles começam um após o outro sair de cena. E aí eu percebo que estes falsos corredores vão ser comparados aqui no texto que nós percebemos aos chamados inimigos daqueles que correm a carreira para obter o prêmio da salvação em Cristo Jesus. Sabe o que o texto me faz entender na nossa corrida cristã? O que pode nos atrapalhar, que nós denominamos de inimigos nossos na corrida. Olhando para a corrida na questão dos 100, dos 50, 200, dos 1.500, desamera qual é a questão ali, quando tem o estádio, quando tem aquelas linhas de corrida ao redor, você vai perceber que não é uma só, são ali 10, ou são ali 11, ou são ali 12, mais apropriadamente entre 10 e 12 linhas de pessoas que correm, e depois no final correm só os melhores. Você vai perceber que ninguém quer que o outro ganhe. Você vai perceber na palavra de Deus, quando está relacionado a nós cristãos, quando está relacionado a nós filhos de Deus, você vai perceber que estes inimigos se destacam visivelmente. Um dos inimigos que eu percebo que quer parar cada um de nós se chama desânimo. O desânimo quer nos fazer parar no meio do caminho. Por isso que o capítulo 12, versículo 1 está dizendo assim: corramos com perseverança. Para você ter perseverança no dia a dia, você tem que ter ânimo, meu irmão. Ânimo para vir ao culto, ânimo para orar, ânimo para ler a Bíblia, ânimo para jejuar, ânimo para viver uma vida de intimidade com Deus, ânimo para perdoar, ânimo para ser perdoado, ânimo para continuar andando. Quer seja o dia animado, com passos largos, quer seja o dia que você está menos animado, com passos curtos, mas você precisa ter ânimo para prosseguir andando, porque este inimigo, chamado desânimo, ele poderá fazer com que você pare no meio do caminho. Segunda coisa que o texto me mostra, um inimigo que pode acabar com a sua perseverança, sabe qual é? É a chamada incredulidade. Nós falamos aqui sexta-feira para aqueles que viram que Jesus quis demonstrar para o oficial do rei Herodes, um homem benquisto, um homem que tinha um poder entre aquela função que ele tinha, monetário também, que quando ele pede Jesus para ir na sua casa, Jesus quis demonstrar para ele o inverso dos judeus, porque os judeus queriam primeiro ver para depois crer.
Mas Jesus disse: olha, você não pode ser como os judeus. E Jesus até citou uma questão de dizer que os judeus, eles pedem sinais para depois eles crerem. Jesus então, ele foi testando aquele homem, e aquele homem por 2 vezes disse: Senhor, vá até minha casa, Senhor, libere uma palavra para o meu filho. E Jesus disse: vai, porque ele vai estar curado. O que Jesus quer que nós entendamos é que nós precisamos de crer primeiro antes de ver. Mas infelizmente as pessoas querem só ver. E se Deus não fizer na vida dela, durante essa carreira, essa corrida cristã, o que ela está esperando, o que ela quer naquele exato momento, ela desanima. E ao invés de continuar pelo menos com a mesma credibilidade, a mesma fé, a mesma confiança, e aumentar no passar do tempo relacionado a Jesus e ao que ele pode fazer, ele começa a esfriar, começa a diminuir a intensidade, o grau, a porcentagem da credibilidade que Jesus quer nesta carreira, querido. O inimigo chamado incredulidade, ele poderá chegar no teu coração e vai ser difícil você chegar no final, porque eu quero aqui nesta noite perguntar para você: quem no presente momento, desde o dia que você nasceu até hoje, aqui neste culto, no dia 2, hoje é dia 2, não é isso? No dia 2 de dezembro de 2018, já viu Jesus de carne e osso? Ninguém aqui viu, eu não vi, mas eu creio. E Jesus disse para Tomé, quando estava reunido ali naquele período tão tenso dos primeiros dias depois da sua morte, que ele havia ressuscitado, Tomé queria tocar para poder crer. Jesus então vira para Tomé, que estão ali, e diz que mais bem-aventurados serão e são aqueles que não viram e que permanecem e que estavam crendo. A incredulidade pode ser o inimigo. Por isso nesta noite eu gostaria de te incentivar. Se você quer continuar neste passo para chegar no final e você receber o prêmio, você precisa de crer, ouvir a palavra quando você puder, ler a palavra quando você puder, colocar um método de você ouvir e de você ler a palavra, porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, se você estiver determinado, crendo na palavra, o inimigo daí, que é chamado incredulidade, ele não vai fazer você perdedor, ele vai perder e você vai receber o prêmio da sua coroa, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu poderia falar de tantas coisas aqui. Terceiro inimigo que eu percebo é chamado o afloramento do eu. O eu nosso é muito perigoso. Por isso que nós precisamos estar pautados naquele versículo que diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É muito perigoso o inimigo chamado eu. Você já viu pessoas que colocam na frente de Deus? Ela tem planos, mas os planos dela são traçados e são planejados por ela, e são colocados em números e estratégias por ela mesma ou por ele mesmo. E Deus nunca é buscado, é clamado, é pedido a Ele para Deus dar as estratégias. Aí sabe o que acontece? Esse é um exemplo. Quando aquela pessoa começa a executar e veio dar certo e não prossegue, ela não quer dar a ela mesma a qualificação, porque foi ela que traçou, ela que começou e ela que fez o planejamento errado. Por quê? Porque o eu nunca tem coragem de colocar-se como culpado, como culpada. Isso se chama orgulho, isso se chama exaltação humana. Mas nesta noite nós vamos planejar, nós vamos correr,
nós vamos determinar orar primeiro. E eu tenho plena certeza que quem dá sabedoria para a igreja, para você e para mim, é Deus. O Deus que dá estratégias, é o Deus que faz nos executar, e é o Deus que nos dá a sua bênção em tudo aquilo que nós fizermos. Se Deus deu estratégia, vai te dar sabedoria, e vai te prosperar, e vai te abençoar, e vai te dar saídas. Quem crê nessa palavra, diga amém. Aleluia. Eu creio neste Deus, porque tudo é para a glória dele, não é para a glória do meu eu. Lembram de Nabucodonosor? Quando Nabucodonosor, não vou entrar aqui, mas só citando, quando Nabucodonosor, depois de conquistar o mundo inteiro, de preparar o seu exército com poder bélico e numérico de pessoas, de construir a magnitude da cidade do seu palácio, ele chegou no alpendre do palácio e disse: olha como que é formoso o meu reino, olha como é grande, foi eu que construí tudo, foi eu que fiz tudo. O inimigo, para quem corre a carreira cristã, chamado eu, poderá nos fazer parar no meio do caminho. Diz a palavra que Nabucodonosor tornou-se como um animal e ficou por 7 tempos sofrendo, até o dia que ele percebeu: o que está me parando de prosperar é o meu eu. Eu estou querendo ser maior do que o Deus de Daniel, do que o Deus Todo-Poderoso. Eu reconheço que não há um outro Deus maior do que o Deus de Daniel, não há um outro Deus mais poderoso que o Deus de Daniel. E diz que quando a mente dele entendeu que ele não é nada comparado à grandeza de Deus, ele reconheceu, e Deus reverteu o cativeiro dele, mudou o aspecto físico, mental, psicológico dele, e ele voltou para o reino, porque foi permissão de Deus. Mas ele baixou um edito: saiba todo o reino, eu selo com meu anel real, que a partir de hoje neste reino ninguém pode professar um outro Deus a não ser o Deus de Daniel, Criador do céu, Criador da terra, que rege todas as coisas e que é o Todo-Poderoso. Sabe quem vai fazer você chegar no final da carreira? É Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Se você colocar o teu eu nas mãos dele, e ele assentar no lugar aonde é devido, que é o centro do seu coração, ele tomar conta do teu eu, da tua vida, e tudo for para a glória dele, para a honra dele, tenha certeza, igreja, você vai conquistar o que Deus tem para a sua vida. Vale um glória e vale um aleluia. Louvado seja o nome maravilhoso e poderoso de Jesus. O último dos, que eu poderia falar tantos, dos inimigos que poderão nos atrapalhar, se chamam os demônios e o próprio Satanás. A Bíblia é bem clara de dizer que estes inimigos que estão correndo ao nosso lado, que querem fazer nós pararmos na carreira cristã, eles têm laços. E diz que os laços e setas deles, segundo o que está escrito a palavra do Senhor aos Efésios, as setas e os dardos dele, os laços deles são inflamados. E você sabe muito bem, preste atenção, vou dar só um exemplo para você. Quando você está aberto, vulnerável, não está guardado pela armadura de Deus, que é o poder de Deus na tua vida, e vem o diabo e joga uma seta, um laço inflamado de fofoca na sua e na minha vida, ou de algum deboche, ou de alguma palavra que incita a tua carne, que tem tendência ao pecado, sabe o que acontece? Você cai no laço, e infelizmente daqui a pouco está virando um telefone, aquela mensagem ruim de alguém. Nesta noite Deus vai nos dar autoridade e poder para nós nos guardarmos destes inimigos. Sabe o que vence esses inimigos? É claro, é o poder de Deus, mas o que vence esses inimigos é entender que quem cobre a nossa vida é a unção, é a experiência com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver na sua vida e alguém vier com a boca maligna, o laço inflamado do maligno, a seta inflamada do maligno, Deus te dará o escudo da fé, a espada do Espírito, a autoridade para declarar que este inimigo não vai derrubar
perturbar a sua vida, mas você vai prosseguindo. Para o alvo eu tenho que ir, para o alvo eu tenho que obter, porque Deus tem vitória para a minha vida. Exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Nesta corrida, queridos, existem 3 fases. Nós percebemos que uma corrida existem 3 fases: a fase anterior, a fase durante e a fase pós. Olhando para a fase anterior, o treinamento é muito importante. O treinamento, quando a pessoa treina, só vai nos levar a uma coisa: só vai nos levar à exatidão, só vai nos levar ao aperfeiçoamento. Quanto mais você, carpinteiro, bater no prego, mais preciso o prego entrará e você acertará nele. Minha irmã, quanto mais você usar o vacuum, mais você vai treinar. Quanto mais você, pintor, usar a brocha, usar o rolo, usar a paring-knife, usar os elementos necessários, mais durante os anos você vai aperfeiçoando os detalhes do seu trabalho. Na carreira cristã é assim também. Quanto mais no treinamento nosso nós estamos praticando, nós estamos buscando aperfeiçoamento, mais Deus, pela sua graça e pela sua palavra, Ele nos instrui, Ele nos ensina, e nós estamos aprendendo algo que é decisório, que é definitivo na nossa vida. Quando nós olhamos para o texto aqui, relacionado agora à família, você vai ver e vai entender que aí, durante essa carreira cristã, você vai perceber que a família, ela, quando serve a Deus, ela é pautada em princípios, e o princípio da família é um princípio de correr uma carreira. O princípio da família, e você percebe as famílias antigas, principalmente, o papel fundamental do pai é de ensinar desde da pequenez, da tenra idade, o filho, os princípios que ele quer que o filho, que a filha cresçam e sejam imitadores e vivam este exemplo. Você vai perceber pela palavra de Deus, pelas sociedades antigas, que quando alguém era trazido já em uma idade avançada, este filho poderia estar ali, esse filho poderia comer ali, este filho poderia viver no meio, preste atenção nisso, no meio daquela família. Alguns poderiam até chamá-lo de filho, mas para o princípio familiar, aquele filho, ele era chamado de filho ilegítimo. Por que, pastor, que aquele filho não era considerado como filho legítimo? Por quê? Primeiro, porque aquele filho não nasceu do ventre daquela mulher, que é a esposa daquele homem. Segundo, porque aquele filho não teve a oportunidade de ser ensinado pelo pai os princípios dele. Se for um homem como um homem, os princípios; se for uma moça, uma mulher como mulher. E aqueles princípios são decisivos para que mais tarde aquele homem e aquela mulher, principalmente varão, viesse a fazer da mesma maneira. Os judeus consideravam assim: quando a criança já nascia, se fosse principalmente um varão, ele já começava a ser bombardeado. Só estou usando a palavra bombardeado. Ele começava a ouvir. Quando caminhava pela rua levando o filho, ele escutava sobre a Torá. Quando o filho sentava na mesa, o pai recitava o texto, ouvia sobre a Torá. Quando aquele filho ia para a escola, ele não ia para a escola secular, como os nossos filhos hoje frequentam. Eles iam para a escola da sinagoga e lá escutava da Torá o dia todo. Aquele filho estava escutando, passava a vida escutando, até o dia de fazer o juramento de citar a Torá. E ele escutava, porque aquilo iria descer para o seu coração e ia decidir a vida daquele filho para ser um varão, uma varoa de exemplo e de relacionamento com Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus aqui, Deus agora olha para Israel nestes moldes que Ele estabeleceu para a família israelita. Deus estabeleceu moldes que os filhos respeitem os pais respeitem os filhos, os pais sejam educadores dos filhos, primeiro dos princípios divinos,
para a vida dele, emprego na sociedade. E estes filhos posteriormente coloquem em prática para que haja esta repetição na casa. Deus, olhando agora para o povo de Israel, vê que o povo de Israel, eles desviam deste princípio de adorar a Deus acima de todas as coisas, de honrar o pai e a mãe. E agora Deus vem para estes filhos e ele então usa de uma comparação familiar para dizer estas palavras: considerai, falando de Jesus, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: olha, vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunha quer o bem de vocês, mas existem outros que estão rodeando a vocês, que são os inimigos do povo de Deus, e estes são denominados como pecadores. Não é mais a nuvem de testemunha os que vivem na fé, mas são os pecadores. E estes pecadores, da mesma maneira que rejeitou a Jesus, que queria ver as falhas, Jesus caindo nas falhas, eles estão ao nosso redor, olhando e querendo que nós venhamos cair nas nossas falhas. Aqui está dizendo: olha, vocês precisam de considerar Jesus, que suportou a oposição dos pecadores, que queria que ele caísse e não observasse os princípios de um filho obediente àquilo que o pai está ensinando sobre adorar e servir a Deus e empregar uma vida de serviço a Deus na sociedade. E ele vai mais adiante e diz assim: e ele teve a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo as vossas almas. Agora entra em algo primordial que eu estava falando aqui há 30 segundos atrás, no versículo 4: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Agora Deus está tratando e mostrando para nós como é o princípio de nós aprendermos como filhos de alguém que está na condição de pai e que ensina a questão do reino de Deus para a família e dos princípios familiares. Ele diz o seguinte, desta forma: filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendidos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Nesta noite Deus quer nos ensinar no tema que o pai corrige ao filho que ama. Deus te corrige, meu irmão, minha irmã. Você, filho que está aqui, o teu pai que tem princípio de serviço a Deus, cristãos que servem a Deus, te corrige. Não é te provando que ele te detesta, que ele quer o seu mal, que ele quer ver você na sarjeta, que ele quer ver você preso, que ele quer ver você sofrendo. Não! Mas o pai aqui, que é o exemplo de nós que somos pais, exemplo de Deus, ele corrige ao filho com uma demonstração que nós amamos os nossos filhos. Deus, como pai, nos corrige, queridos, porque ele nos ama. Não é porque Deus quer ver-nos caídos, não é que Deus quer nos ver presos, não é porque Deus quer nos ver escravos do pecado, não, porque Deus quer nos ver fora de todo o embaraço do pecado, de todo o laço dos nossos inimigos. Sabe para quê? Para que nós vivamos aquilo que Ele tem nos ensinado, e o que Ele tem nos ensinado é decisivo para nós corrermos a nossa carreira. E a nossa carreira, quando é corrida com os princípios que eu aprendo do reino, que eu aprendo da palavra, que eu aprendo da parte do meu Pai, que é o Senhor eterno e poderoso, só tem um objetivo com tudo isso: eu vou alcançar a bênção que Deus tem para a minha vida, que é o céu de glória para a minha vida. Aleluia! E ainda mais, enquanto eu não chego lá, tudo aqui nesta terra vai proporcionar bênçãos materiais, espirituais,
e familiares para a minha vida, porque quem obedece está debaixo de uma unção de prosperidade da parte de Deus. Quem obedece está debaixo do poder de Deus para ver os seus passos dando certo e os projetos do inimigo serem frustrados, derrotados e pararem no meio do caminho. Quem está entendendo esta palavra, diga aleluia e diga glória a Deus. Versículo 8 diz assim, olha, mas se estáis sem disciplina, palavra disciplina que fala ensino que o pai ensina para o filho, ensino da palavra de Deus que o pai ensina para o filho, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, está dizendo assim, olha, vocês estão na qualidade, estão no perfil daqueles que vêm para casa, que não foi ensinado pelo varão, pelo dono da casa, e que pode até obedecer em certos limites, mas sabe o que vai acontecer uma coisa? Quando não é filho que aprende desde criancinha os princípios que o pai e que a mãe tem para ensinar, vai chegar uma hora, porque ele aprendeu errado e distorcido, lá na outra casa que ele fazia parte, aonde ele estava, e vai dar conflito. Então aqui o texto está dizendo, olha, você na qualidade de filho, que foi gerado por Jesus, que foi ensinado por Jesus, aprenda uma coisa, vocês precisam de aceitar a disciplina, vocês precisam de entender que aquilo que acontece, quando o pai está corrigindo um erro de caráter, um erro espiritual, um erro em todas as áreas suas, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho, é porque Deus está te provando o quê? Que aquilo que você aprendeu deve ser vivido, e isso vai ser a saída boa para a sua vida, isso vai ser a saída de prosperidade para a sua vida. O pai vai disciplinar quem ele ama, mas quem não aceita a disciplina é o bastardo que chegou para casa e que não é considerado como legítimo, é o filho ilegítimo, é o filho que não aceita a disciplina, que está como sendo colocado como bastardo. Mas quem aceita a disciplina é colocado como legítimo da casa do pai. Aleluia. Você erra, o pai te corrige, o pai te mostra o que foi errado que você praticou e o certo que você deveria, e a escolha é sua, a escolha é minha. Eu sei que eu não vou continuar, porque a Bíblia vai me mostrar a bênção e a maldição, o certo e o errado. E Deus ainda diz mais em Deuteronômio: escolhe, pois, olha que Deus tão maravilhoso e amoroso para conosco, escolhe, pois, a bênção, para que viva tu, a tua descendência, por longos dias, por longos anos. Deus é tão amoroso, nos corrige, mas nos mostra: escolhe o caminho da disciplina, escolhe o caminho para ser aprendido, para andar certo, e não peques mais. Levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Que consiste na disciplina? Porque Deus nos ama. O que consiste a disciplina? A disciplina, em primeiro lugar, consiste em educar alguém corretamente, em nos educar corretamente. O ensino, que é a mesma palavra que disciplina, nunca, a palavra de Deus nunca vai te ensinar a você andar desordenadamente, a andar em zigue-zague. Se você está andando em zigue-zague, subindo e descendo tortuosamente, a disciplina, quando Deus te chamar, quando Deus bater a varinha em você, quando Deus puxar a tua orelha, quando Deus te colocar no stand-by, você precisa de entender que é para te corrigir, que é para te mostrar a verdade, e você, a partir daquele dia, nunca mais cair no mesmo erro e andar pelo caminho certo, porque Deus quer que você corra a boa carreira para ser vencedor e para ser vencedora. Aleluia. Segunda coisa que consiste a disciplina: para mostrar os defeitos e para mostrar os acertos, que eu já acabei de falar, que nós devemos praticar e acertar. Terceira coisa: para nos fazer participantes da família. Aqui a palavra do Senhor no versículo 14, talvez você fale assim: poxa, no versículo 14 está falando algo, mas está falando algo relacionado quando nós aceitamos a disciplina do Pai, porque Ele nos ama, que Deus nos disciplina, Ele
nos disciplina e consiste em quê? Para nos introduzir à família, para nos levar à família dele, para nós podermos fazer, o que é a família de Deus? O reino de Deus, a igreja do Senhor, o povo chamado pelo nome do Senhor, o povo marcado pela marca do Senhor. O texto está dizendo assim: segui a paz com todos e a santificação, sem esta ninguém verá a Deus. Quando nós não estamos vivendo como bastardos, nós não sabemos e não vamos dar os frutos, e o exemplo aqui dos frutos na nossa vida é o fruto da paz e o fruto da justiça, que está dando o exemplo aqui da santificação. Nesta noite eu quero profetizar algo na sua vida. Levanta a sua mão para receber no nome de Jesus. Deus vai te levar à disciplina. Se você, eu não estou aqui para julgar a ninguém, mas pregando a palavra, se você está alguma coisa torta, Deus vai esclarecer, vai iluminar na sua mente. Ele poderá até te levar à disciplina, ao ensino, mas você vai voltar ao princípio. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Vai voltar ao princípio, porque se você é da família de Deus, uma das coisas quando nós somos introduzidos à família de Deus é dar fruto, e fruto com abundância. Se você não está dando fruto, se você não está na qualidade de filho, Deus nesta noite manda te dizer: eu te disciplino, mas eu vou te corrigir para melhor, porque eu quero te ver sendo exemplo meu na face desta terra, sendo exemplo meu na face desta terra, para demonstrar paz, para demonstrar gozo, para demonstrar toda a santificação, a vida de justiça, conforme a imagem do meu Filho Jesus. Amém, igreja do nosso Deus, aleluia. Para nós começarmos a terminar, o que consiste a disciplina? O que consiste esta disciplina? Para nós sermos iguais a Jesus. A disciplina, irmão, o ensino, para nos fazer voltar para a família, para nós sermos colocados como filhos. Mas ser colocado como filho, temos que passar pelo filtro de Jesus. Deus quer nos fazer igual a Jesus. Jesus foi um filho obediente. Jesus foi um filho que viveu o propósito do Pai. Tudo que o Pai determinou para ele, ele viveu. Mesmo sendo difícil não pecar, mesmo sendo difícil passar fome, passar sede, sendo maltratado, sendo perseguido, sendo colocado para ser julgado, Jesus passou todo o sofrimento na qualidade humilde de filho. O que consiste a disciplina? Quando nós caímos na rebeldia, se você realmente é filho, Deus vai te disciplinar para você voltar à originalidade e você ser igual ao Filho dele, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor fala que Jesus, por causa de você, por causa do amor de Deus pela sua vida e querer te fazer voltar, ele desceu lá do céu para vir na terra morrer e voltar para lá como sumo sacerdote. Jesus, quando tornou-se sumo sacerdote, eu vou ler um texto falando sobre isso. Jesus, então, diz a palavra de Deus que ele fez algo essencial para nós não estarmos no lugar de ilegais como filhos, de não sermos olhados como filhos, mas pelo contrário, de nós agora estarmos no lugar de legalidade, herdeiros como filho. Jesus entrou na chamada propiciação, no preço que deveria ser pago no nosso lugar. Propiciar é se colocar no lugar, é pagar o preço no lugar de alguém. Foi isso que Jesus fez. Nós deveríamos estar lá naquela cruz, nós deveríamos de ser crucificados lá no lugar, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas Deus bolou um plano. Eles estão agora ilegais, eles não têm capacidade de serem agora mais filhos. Quando o mundo olha para eles, porque eles erram, pecam, eles falham, o mundo olha para eles como bastardos, porque estão embaraçados, porque pararam no meio da carreira. Eu tenho uma ideia, Deus bolou uma ideia, eu vou discipliná-los, mas eu vou os levar a aprender. Vou enviar o meu filho, vai tomar o lugar deles, e quando o meu filho tomar o lugar deles, eu vou perdoar toda a injustiça que estava sobre o ser humano, e vou os introduzir na minha morada,
agora na minha casa e vou dar toda a qualidade como filhos. Novamente, quem pode levantar a mão e agradecer a Jesus agora? Isso é chamado, sabe de quê? De adoção. O apóstolo Paulo fala aos Efésios sobre esta questão da adoção. Sem Jesus, escuta uma coisa: sem Jesus, todo ser humano é visto como ilegítimo, não foi ensinado. Todo ser humano é visto como culpado. Todo ser humano sem Jesus é visto como condenado. Mas vamos para a palavra de Deus que você vai entender. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo, ele bendiz a Deus dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí a gente para nesse texto aqui, já entra em mistério, já dá glória a Deus, já sapateia, mas não entende o restante do texto. Que bom sermos abençoados, mas você vai entender o porquê que você foi abençoado. 4, pois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. O que é isso? Deus nos elegeu, nos trouxe, teve um plano. Eu já tenho um plano. Deus, pela sua chamada presciência, já sabia de tudo, irmão. Foi Ele que bolou tudo, foi Deus que traçou. Ele disse: eu sou o alfa, o princípio, e eu sou o ômega, eu sou o fim. Deus já tinha presciência que o homem ia pecar, mas também pela sua presciência, Deus já tinha o que? Planejado. Eu vou fazer deles dar fruto de novo, vão ser santos de novo, vão ser irrepreensíveis de novo, se eles aceitarem o meu Filho Jesus e se colocarem como filhos meu. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui está dizendo: serão santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não me pergunte, é vontade de Deus, mas por que Deus teve vontade de nos fazer de novo filhos? Por causa de Jesus, porque Ele planejou isso. Deus não quis ver a sociedade e o ser humano que Ele criou indo todos para o inferno, mas Ele planejou: não, se aceitar o meu filho vai ser a expiação, meu filho vai ser a remissão, eu vou dar uma nova chance para eles, aleluia, vou os introduzir como filhos de novo, e porque eu os criei, eu os amei primeiro, eu vou fazer deles agora santos, vou os adotar. Preste atenção aqui neste original, o texto é lindo, esse texto, quando aqui fala que Ele nos adotou por Jesus Cristo. Irmãos, quando você adota uma criança, preste atenção, você que é pai e é mãe, você ama de todo o coração. Eu não adotei uma criança, mas tenho uma imensa vontade de adotar uma criança. Quem sabe um dia, quando tornar legal nesse país, tenho imensa vontade de ter mais filhos. Minha esposa também tem, mas adotado agora, né? Em nome de Jesus, se der um dia, né? Mas aí o que acontece, queridos? Quando você adota alguém, isso é qualquer um, você olha com aquele olhar de amor, mas se a criança pisar na bola dizendo assim, vem aquele pensamento na sua mente: é adotado, não nasceu de mim a mulher. Querendo ou não, você vê com esta visão. Mas você vai dar um glória, e se não der, você vai perder o que eu vou acabar de falar aqui. Quando Deus, por Jesus Cristo, porque nós aceitamos a Jesus, o pecado nos condenava, e agora Deus, por causa de Jesus Cristo, de aceitar Jesus Cristo, Ele nos adotou. Quando Deus agora, porque Jesus é o nosso Senhor, e nos faz agora entrar na qualidade de filho, e Deus olha para nós, Ele não nos vê como adotados, Ele não nos vê como ilegítimos, Ele não nos vê como introduzidos à casa dele, Ele nos vê na mesma qualidade do filho chamado judeu, que aceita o Messias como Salvador. Deus, quando olha para nós, Ele olha, tem os mesmos direitos, tem a mesma herança, e se correr comigo, ainda poderão ser os primogênitos da minha casa. Exaltado seja o nome do Senhor. Esta visão de Deus: são adotados, são enxertados na videira por causa de Jesus, mas eles são videira também. Eles produzem os mesmos frutos de todos aqueles judeus que receberem Jesus como Senhor e como Salvador. Dá uma salva de palmas aí, por favor, porque quando Deus olha para você, não te vê diferente por causa
de Cristo Jesus. Terminando o meu sermão agora, eu teria muito mais coisa para falar. Gálatas capítulo de número 4, de 4 a 6, fala que por causa de Jesus, Deus nos resgatou. O que é resgatar? Está lá, um exemplo, está lá dentro da cova, a mão de Deus foi lá, porque Ele te considera como filho. Você talvez se achou perdido, não tem mais jeito. A mão de Deus foi lá e te resgatou com a mão de Jesus e trouxe para Ele. Aleluia! Irmãos, para terminar, eu queria ler alguns textos aqui para nós entendermos. Por que o pai tem que corrigir o filho? Por que o filho precisa de entender essa correção? Isso é para o nosso bem. Provérbios 22:6 diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, para que mais tarde, quando se envelhecer, não se desvie dele. A disciplina, o ensino é importante, porque quando nós chegamos lá na frente, se nós aprendemos aqui quando nós caímos, e o Pai porque nos ama, o Pai disciplina nós, porque Ele nos ama, por causa do propósito dEle com a família e com Deus. Quando você chegar lá na frente, você não vai desviar, porque cá atrás, quando você achou que doeu a varada de Deus, que doeu a varada do papai, meu filho, minha filha que está aí, menino, moça, adolescente, você fala assim: vou ligar para o 911. Liga mesmo, você vai ver que lá na frente você vai pagar isso que você está fazendo de errado, porque esse país está te ensinando de errado. Faz mesmo, faz isso mesmo, porque lá na frente você vai pagar. Porque se não aceita a correção aqui, lá na frente, infelizmente, escuta isso, você vai sofrer dentro do cárcere, infelizmente. Vai sofrer na mão do policial, vai sofrer na mão do juiz. Lá na frente, você vai lembrar que deveria obedecer o pai aqui atrás, para não sofrer lá na frente. Se aprende aqui com a disciplina do pai, e entende que a disciplina, o ensino do pai é amor. Lá na frente, você vai ser um homem, uma mulher de Deus, muito sucedido, para a glória do nome do Senhor. O pai disciplina, instrui quem ama. Provérbios 3, 12 e 13. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios 22, 15, 16. Só vou falar a essência do texto. Lá está dizendo que é para nós não acharmos ruim a correção da vara. Lá está dizendo: usa a vara, pai. Não é para espancar o filho. Usa a vara. Ensina ele, disciplinando com ensinamento. E aí você vai ver que isso vai produzir um fruto de bênção na vida do seu filho e na vida da sua filha. Aleluia. Provérbios 23, 13 e 14 está dizendo para que nós não venhamos reter a disciplina que a criança precisa ser disciplinada com ela. Não retenha, não fica com dó. Eu não vou disciplinar o meu filho, eu não vou colocar um mês o videogame trancado, eu não vou tirar o celular. Ah, coitadinho, coitadinha. Se precisar, tira o telefone, tira o videogame, tira a rede social, dá varadinha, porque você vai ver que eles vão aprender. E se eles realmente gostam do videogame, e se eles amam vocês, eles vão aceitar a disciplina para que eles possam crescer com caráter moldado naquilo que Deus tem para você e tem para os seus filhos, para a sua família. Vale um glória e vale um aleluia aí. Terminando a minha mensagem trazendo para o âmbito nosso de um modo geral. Não rejeite a disciplina na sua vida. O Pai que é Deus disciplina todos o que Ele ama. Nesta noite Deus está falando conosco. Nesta noite, se existem áreas na nossa vida que estão travadas, áreas na nossa vida que estão paradas, é porque talvez nós estamos com o coração duro, não aceitando a disciplina. Deus me trouxe aqui, trouxe você nesta noite para dizer a nós: não rejeita a disciplina de Deus. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus te mostrar pela palavra, deixa Deus fazer você cumprir o tempo que você tem que cumprir com Ele, com aquilo que Ele está mostrando para você. E depois que você aprender como filho, por causa daquilo que Jesus fez para você, Ele vai te introduzir
produzir as delícias daquilo que Ele tem para a sua vida. Você vai produzir fruto, você vai ser uma bênção para a sua casa, vai ser uma bênção no seu trabalho, e nunca mais, em nome de Jesus, eu profetizo isso, você vai repetir o mesmo erro que você fazia, mas você vai ser uma bênção na igreja, uma bênção na sua casa e uma bênção para a sociedade. Por quê? Porque Deus ama a família, e Deus te introduziu na família cristã para que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Fica de pé, levantando a sua mão e glorificando ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Pastor, eu estou no deserto. Deserto não é lugar de ninguém morrer. Pastor, parece que está seco. Secura, não vai ninguém morrer, porque daqui a pouco Deus vai fazer você encontrar água. Daqui a pouco Deus vai mandar o maná. Daqui a pouco Deus vai te fazer passar dessa prova. Mas entenda uma coisa, o Pai é o tema nesta noite. Eu acabei de falar anteriormente, Ele corrige a quem ama. Deus te ama, e Ele pagou um alto preço para te introduzir à família do reino. Por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, todas as bênçãos retidas na glória virão sobre a nossa vida. Você vai prosperar na tua área material, vai prosperar na tua família, vai prosperar como pai, como filho, vai prosperar na escola, vai prosperar no teu trabalho e no ministério que Deus te chamou. Você vai prosperar se aprender, ser um filho obediente. Quem quer ser obediente, levanta a mão e fala para Deus: por mais, Deus, que eu tenho errado, que eu tenho falhado, me ajuda a ser obediente, Senhor. Me ajuda a entender a tua palavra. Aleluia, aleluia.